Gente, vocês precisam entender uma coisa sobre a Sofia. Ela era o tipo de pessoa que carregava o mundo nas costas, mas sempre com um sorriso meio apagado, sabe? Um sorriso de quem estava cansada, mas não podia parar. Ela tinha 20 e poucos anos, uma energia que, sinceramente, deveria estar sendo usada para viajar ou estudar, mas estava sendo gasta esfregando o chão de mármore mais caro de São Paulo. O lugar onde ela trabalhava era o pináculo da ostentação, um arranha-céu na Faria Lima que chamavam de Apex Tower. O escritório principal era o Grupo Montenegro. Pensa num lugar chique, com vidro do chão ao teto, vista panorâmica, e gente que andava para lá e para cá de terno italiano, falando em inglês e tomando café que custava mais que a passagem de ônibus da Sofia. Ela era faxineira lá. O crachá dela dizia Serviços Gerais, mas a verdade é que ela era a invisível que mantinha o brilho daquilo tudo. Ela limpava os sapatos que pisavam nela, metaforicamente, e às vezes até literalmente. E aí entra a nossa vilã, a doutora Roberta. A Roberta. Se o Grupo Montenegro era o topo do sucesso, a Roberta era o ápice da arrogância. Gerente executiva de alguma coisa importante que ninguém entendia direito, mas ela se sentia a rainha da cocada preta. Alta, loira, sempre impecável, mas com um olhar que parecia que você era um grão de poeira que ela estava prestes a soprar para longe. A Sofia, coitada, tinha que aguentar a Roberta todos os dias. Mas teve um dia em específico, gente, que marcou a alma da Sofia. Era uma terça-feira, no final da tarde. A Sofia estava na área da recepção principal, aquela que tinha o logo gigantesco do Montenegro em aço escovado. Ela tinha acabado de lavar o chão, aquele mármore branco polido que refletia as luzes como um espelho. Estava impecável. Ela estava ali, espremendo o esfregão, pingando suor na testa, quando a Roberta surgiu, acompanhada de 2 engravatados gringos, visitantes importantes, sabe? A Roberta parou bem na frente de onde a Sofia estava. Ela não olhou para a Sofia, olhou através dela. Isso aqui está molhado, a Roberta disse, em um tom de voz que não era uma pergunta, era uma declaração de nojo. Sofia imediatamente parou o que estava fazendo e respondeu baixinho. Doutora, eu acabei de passar o desinfetante, mas já está quase seco, só 1 minuto. A Roberta fez aquele barulho de desdém com a boca, um ti seco, e virou-se para os gringos, falando em um inglês perfeito sobre a importância de manter a imagem da empresa. Depois, ela voltou a focar na Sofia. Eu não pedi sua opinião, garota. Ela disparou, voltando para o português. Eu disse que está molhado, e olhe só para isso. Ela apontou para um canto, onde havia uma micromancha que só um microscópio detectaria. Devia ser um respingo de café, que tinha secado rápido demais. Você chama isso de limpeza? Roberta perguntou, a voz subindo um tom, fazendo com que todos na recepção parassem o que estavam fazendo para observar o espetáculo. Você está sendo paga para deixar isso aqui brilhando, não para fazer corpo mole. Você acha que o Grupo Montenegro paga o seu salário para você deixar sujeira no chão? O rosto da Sofia queimou. Não de raiva, mas de pura vergonha. Ela sabia que a Roberta estava fazendo aquilo de propósito, para mostrar poder para os visitantes, para pisar em alguém. Me desculpe, doutora Roberta, eu não vi. Sofia murmurou, pegando o balde e voltando para a mancha. Não viu? Claro que não viu! Você está com a cabeça nas nuvens! Roberta continuou sem dar trégua. Pegue este pano, agora, e esfregue, até eu poder comer meu almoço neste chão. Eu quero ver o meu reflexo. E rápido, porque a hora de trabalho de vocês não é para ficar de conversa fiada. Os gringos estavam desconfortáveis, olhando para os lados, mas a Roberta não se importava. Ela estava no palco dela. A Sofia, com as mãos tremendo, jogou um pouco mais de produto e se ajoelhou no mármore frio. Ela esfregou aquela mancha invisível com tanta força que sentiu o braço doer. O cheiro de produto de limpeza subiu e a humilhação era palpável. Mais forte! Não está bom! Você está me ouvindo? Roberta insistia, batendo o pé com impaciência. Sofia não conseguiu mais segurar. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto, misturando-se com o suor e caindo no chão que ela tanto esfregava. Ela limpou a lágrima rapidamente com as costas da mão.
torcendo para que ninguém tivesse visto. Depois de 5 minutos que pareceram uma eternidade, com a Roberta fazendo comentários sarcásticos sobre a lentidão e a falta de profissionalismo da equipe de limpeza, ela finalmente se deu por satisfeita. Pronto, agora está decente, Roberta decretou, ajustando o blazer. E sem dirigir mais uma palavra a Sofia, ela se virou e saiu andando, deixando a garota ajoelhada no chão com o coração em pedaços. A Sofia se levantou, limpou os joelhos e sentiu um peso no peito. Ela pensou: meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Mas a verdade é que ela precisava do emprego. Precisava muito. O salário era baixo, mas era fixo. E a vida dela era apertada. A rotina da Sofia era punk, gente. Ela morava longe, pegava 2 ônibus para chegar na Faria Lima, trabalhava das 7 da manhã até as 4 da tarde no Grupo Montenegro. E mal tinha tempo de comer um pão com manteiga no intervalo. Mas o dia dela não acabava ali. Ela tinha uma segunda jornada de trabalho. Sabe como é, né? A gente se vira como pode. Para complementar a renda e conseguir pagar o aluguel do quartinho que dividia com a amiga no bairro de Santana, ela tinha aceito um bico como cuidadora de idosos, 3 vezes por semana, no período da noite. E foi aí que a história dela começou a virar de cabeça para baixo. Quando o relógio marcou 16 horas, ela trocou o uniforme azul bebê por uma calça jeans e uma camiseta simples, pegou a mochila surrada e saiu da Apex Tower. A humilhação ainda estava grudada nela, como o cheiro forte do desinfetante. Ela pegou o metrô até a Zona Sul, um trajeto longo, e chegou na casa do seu novo paciente por volta das 18 horas. O endereço era em um bairro nobre, com aquelas mansões antigas, cercadas por muros altos e jardins impecáveis. A casa em si era imensa, mas parecia silenciosa, quase abandonada, apesar da opulência. O paciente se chamava Elias. Seu Elias. Quando a Sofia entrou pela porta lateral, que era a entrada de serviço, ela foi recebida pela dona Cida, a governanta, uma senhora já de idade, com um olhar cansado, mas doce. Ah, você é a Sofia, a nova cuidadora. Que bom que chegou. O seu Elias está lá em cima. Ele está um pouco agitado hoje, Cida disse, com a voz baixa. Sofia subiu a escada de madeira maciça, sentindo o cheiro de casa antiga, de móveis de couro e naftalina. O quarto do seu Elias era gigantesco. Tinha uma sacada que dava para um jardim lindo e uma cama de dossel que parecia de filme. Mas o que chamava a atenção não era o luxo, era a fragilidade do homem deitado ali. Seu Elias era um senhor de 80 e poucos anos, magro, com cabelos brancos finos e uma pele quase transparente. Ele estava acamado há alguns meses, sofrendo de um quadro de saúde delicado, com lapsos de memória e dificuldade de locomoção. Ele parecia um rei destronado, sabe? Tinha a dignidade, mas estava quebrado. Boa noite, seu Elias. Eu sou a Sofia. Eu vou cuidar do senhor hoje. Ela disse, aproximando-se da cama com a voz mais suave que conseguiu. Ele abriu os olhos lentamente. Eles eram de um azul muito claro, quase cinza, e por um instante houve um brilho de lucidez ali. Sofia. É um nome bonito, ele murmurou, a voz rouca e fraca. Obrigada, seu Elias. A tarefa da Sofia era simples, mas exigia paciência. Dar o jantar a ele, ajudá-lo com a higiene e garantir que ele tomasse a medicação na hora certa. O ambiente na casa do seu Elias era o oposto do escritório. Não havia pressa, nem arrogância, apenas uma tristeza silenciosa. Ele era um homem solitário, e a Sofia percebeu isso imediatamente. Nas primeiras semanas, seu Elias era quase sempre confuso. Ele falava coisas desconexas sobre negócios, sobre reuniões, sobre um grupo que ele tinha construído, mas que agora não significava nada. Sofia ouvia tudo com atenção. Ela não julgava, apenas cuidava. Ela o tratava como se fosse seu próprio avô. Ela notou que, apesar da doença, seu Elias tinha um olhar bondoso. E o mais estranho é que ele parecia gostar da presença dela. Você tem mãos leves, menina, ele disse uma noite enquanto ela o ajudava a virar na cama. Obrigada, seu Elias.
É o meu trabalho. Não, não é só o trabalho. É o jeito. Você me lembra alguém? Ele insistia, sempre com a memória fugindo. A Sofia dava de ombros. Ela estava acostumada a ser comparada a outras pessoas, ou a ser tratada de forma genérica. Ela só queria fazer o serviço dela e voltar para casa. Mas a conexão entre eles se aprofundava a cada dia. A Sofia trazia um pouco de vida para aquele casarão. Ela cantava baixinho enquanto arrumava os travesseiros e lia o jornal para ele, pulando as notícias mais pesadas, focando nas amenidades. Uma noite, cerca de um mês depois que ela começou a trabalhar ali, aconteceu o inevitável. O momento que mudaria a vida de Sofia para sempre. Era a hora do banho. A Sofia, com a ajuda de um auxiliar de enfermagem que vinha diariamente, tinha que fazer a higiene completa do seu Elias. O idoso estava um pouco mais fraco naquele dia, e ela precisava ter muito cuidado ao manuseá-lo. Ela estava secando o peito dele com uma toalha macia, quando a visão dele, que estava um pouco turva, se fixou em algo. Seu Elias parou de respirar por um segundo e seus olhos azuis arregalaram-se. Parecia que ele tinha levado um choque. O que foi, seu Elias? Está sentindo dor? Sofia perguntou preocupada. Ele não respondeu com palavras. Ele esticou a mão trêmula e tocou o ombro esquerdo de Sofia, que estava parcialmente exposto por causa da camiseta de uniforme mais folgada. A mancha, ele sussurrou, a voz carregada de uma emoção tão profunda que assustou Sofia. Sofia tinha uma mancha de nascença no ombro. Era pequena, em forma de lua crescente, com um tom de vinho avermelhado. Ela nunca tinha ligado muito para aquilo. Era só uma marca. Sim, seu Elias, é uma mancha de nascença. Sempre esteve aqui, ela explicou, sem entender a reação dele. Ele segurou o braço dela com uma força surpreendente para um homem tão frágil e começou a chorar. Não um choro de dor, mas um choro de alívio e desespero misturados. Não pode ser! Meu Deus do céu, não pode ser! Ele repetia, engasgando. Sofia ficou confusa. Seu Elias, o senhor está me assustando. O que aconteceu? Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele apenas apontou freneticamente para o pescoço dela. Sofia usava uma correntinha fina, de ouro simples, que ela nunca tirava. Era um presente da mãe dela, que tinha morrido há anos. A correntinha tinha um pequeno pingente de sol. Isto é de sua mãe? Seu Elias conseguiu perguntar, finalmente, com a voz embargada. Sim. Ela me deu quando eu fiz 10 anos, Sofia respondeu, o coração começando a acelerar. Ela sentia que estava no meio de um segredo que não era dela. Seu Elias fechou os olhos e balançou a cabeça como se estivesse tentando processar uma bomba. A mancha no ombro. E a correntinha. É a prova. É você, ele sussurrou, com a voz quase inaudível. Quem sou eu, seu Elias? Ele abriu os olhos novamente, e desta vez a lucidez estava completa. Os olhos azuis estavam fixos nela, cheios de dor e arrependimento. Você é a minha neta. Você é a filha do meu Pedro, ele declarou, e a verdade explodiu no ar como um trovão. Sofia cambaleou para trás, quase caindo. O quê? Não, o senhor deve estar confundindo. Meu pai se chamava Fernando. E ele morreu quando eu era criança. Eu não tenho avô, ela disse, tentando negar a realidade que se apresentava de forma tão absurda. Não. O seu pai biológico. Meu filho, Pedro Henrique Montenegro. Ele fugiu de casa quando era jovem, porque eu era um pai horrível, rígido, e ele se apaixonou pela sua mãe, a Maria Lúcia. Eu não aceitei. Eu o expulsei. Ele me mandou uma foto sua quando você era bebê. Ele disse que você tinha a mancha da família no ombro, a marca dos Montenegro, e ele prometeu que daria a você a correntinha da minha falecida esposa, a sua avó, que ele havia guardado. Eu pensei que tinha perdido vocês para sempre. Seu Elias desabafou, as lágrimas escorrendo pelo rosto fino. A Sofia estava em choque. Ela sentou-se na beira da cama, respirando fundo. O faxineira que tinha acabado de ser humilhada no escritório era a neta do homem que morava naquela mansão. Montenegro, Sofia sussurrou.
O nome. O nome da empresa onde ela limpava banheiros. Grupo Montenegro. Sim, Elias Montenegro, ele confirmou, com a voz cheia de culpa. Eu sou Elias Montenegro. E você, minha querida, é Sofia Montenegro. Ela olhou em volta para o quarto luxuoso, para a mansão, para o homem que era o fundador de um dos maiores conglomerados do país. E ela, a neta dele, estava limpando o chão da empresa que ele tinha criado, sendo tratada pior que lixo pela gerente arrogante. O universo tinha acabado de pregar a peça mais cruel de todas. Por que o senhor nunca me procurou? Sofia perguntou, a voz embargada. Eu tentei, menina. Eu tentei por anos depois que o seu pai morreu. Mas eu não sabia o nome de casada da sua mãe. E a família dela era simples, se mudava muito. Eu desisti. Pensei que Deus estava me punindo por ter sido tão cruel com meu filho. E então você aparece aqui, cuidando de mim. Meu Deus, a ironia é cruel. Seu Elias pegou a mão dela e apertou. Sofia, eu não tenho muito tempo. Eu sinto isso. Mas você precisa me ouvir. Eu soube que era você desde o primeiro dia, mas eu estava com medo de falar, de você me odiar. Mas agora não dá mais para esperar. Eu preciso consertar isso. Ele olhou para ela com uma seriedade que ela nunca tinha visto. O homem doente tinha desaparecido, e no lugar dele estava um magnata, fazendo um plano. Você não pode contar isso para ninguém. Ninguém. Nem para a dona Cida. Principalmente ninguém do escritório. Você continua sendo a Sofia faxineira, a cuidadora. Você me promete? Sofia, ainda atordoada, apenas assentiu. Eu prometo, seu Elias. Ótimo. Eu preciso de tempo para arrumar as coisas. Eu não quero que você seja reconhecida ainda. Eu tenho um testamento guardado, mas eu preciso atualizar tudo. Eu preciso garantir que você receba o que é seu por direito. Tudo. Absolutamente tudo. Seu Elias fechou os olhos, exausto pela emoção. Ele, o homem que construiu um império do zero, estava transferindo esse império para a neta que ele só tinha reconhecido porque ela estava ali, limpando sua sujeira. A partir daquele dia, a rotina da Sofia mudou radicalmente, mesmo que por fora parecesse a mesma. De manhã, ela continuava a ir para o Grupo Montenegro, vestindo o uniforme azul bebê. Ela continuava a varrer, a lustrar e, sim, a receber os olhares de desprezo e as ordens cruéis da doutora Roberta. Na verdade, a Roberta parecia ter intensificado o bullying. Uma manhã, a Sofia estava limpando os vidros da sala de reuniões. A Roberta entrou na sala falando ao telefone e fez sinal para a Sofia sair. Quando Sofia estava recolhendo o material, a Roberta desligou o celular e olhou para ela com aquele ar de superioridade. Escuta aqui, Sofia. Eu andei observando seu trabalho. Você é lenta e desatenta. Se você não melhorar a sua performance, eu vou pedir sua substituição. Entendeu? Sofia sentiu a bile subir. Antes ela teria se encolhido e pedido desculpas. Mas agora ela tinha um segredo queimando dentro dela. Ela era a herdeira daquele lugar, a dona de tudo. Ela olhou para a Roberta, manteve a expressão neutra e respondeu com a voz firme, mas baixa. Entendi, doutora Roberta. A Roberta sorriu, um sorriso frio e vitorioso. Ela nem imaginava que estava dando ordens para a futura CEO da empresa. À noite, a Sofia ia para a mansão do seu Elias. O tempo que passavam juntos era precioso. Elias, agora, tratava a neta com uma ternura desesperada. Ele lhe contava histórias sobre o passado da família, sobre a construção do Grupo Montenegro, sobre o pai dela. Ele lhe ensinava discretamente sobre o mundo dos negócios, sem que ela percebesse que estava recebendo uma aula de gestão empresarial. Uma empresa é como um corpo, Sofia. Se o coração, os funcionários não estiver bem, o cérebro, a diretoria, não funciona, ele disse uma noite enquanto ela lhe dava a medicação. Mas seu Elias, lá no escritório, eles tratam a gente que trabalha no coração muito mal, Sofia comentou, lembrando-se da humilhação daquele dia. O rosto do Elias se contorceu em desgosto. Eu sei, minha neta. Eu sei que as coisas mudaram desde que eu me afastei.
Pessoas como aquela sua doutora Roberta só pensam no lucro e no poder. Mas isso vai mudar. Você vai mudar isso. Eles tinham um plano. Elias estava trabalhando com seu advogado de confiança, Dr. Jaime, para atualizar o testamento. O Dr. Jaime vinha à casa frequentemente, mas sempre em horários que a Sofia não estava, para manter o sigilo. A saúde de seu Elias, no entanto, estava piorando rapidamente. Ele tinha picos de lucidez, seguidos por longos períodos de sono e confusão. O tempo estava se esgotando. Uma noite, seu Elias chamou Sofia para perto. Ele estava muito fraco. Sofia, eu já assinei os papéis. Está tudo resolvido. O Dr. Jaime tem as instruções. Você é a única herdeira universal. Você é a proprietária majoritária do Grupo Montenegro e de tudo o que eu possuo. A Sofia sentiu um arrepio na espinha. Milhões. Uma empresa inteira. O lugar onde ela limpava o chão. Mas seu Elias, eu não sei nada sobre gerenciar uma empresa. Eu sou só uma faxineira, ela disse, apavorada com a responsabilidade. Você tem o meu sangue, Sofia. E você tem caráter. Isso vale mais do que qualquer diploma. Você aprende rápido. E você tem o direito de corrigir as injustiças que você sofreu, ele disse com a voz falhando. Ele tossiu e pegou a mão dela mais uma vez. Eu só peço uma coisa, minha neta. Não deixe que o dinheiro mude quem você é. E por favor, quando chegar a hora, cuide da dona Cida. E daquelas pessoas que, como você, fazem o trabalho invisível. Elas merecem respeito. Sofia chorava segurando a mão dele. Eu prometo, seu Elias, eu prometo. Na manhã seguinte, a Sofia chegou no Grupo Montenegro como sempre. Ela estava limpando o elevador privativo da diretoria, pensando em seu Elias, quando viu a Roberta entrar, impecável. Roberta mal olhou para ela, mas fez um comentário cruel sobre o cheiro do produto de limpeza, dizendo que era muito popular e que ela deveria usar algo mais discreto, que não cheirasse a subúrbio. Sofia engoliu a raiva. Em breve, Roberta. Em breve. Mas a tarde trouxe a notícia que ela temia. O telefone da mansão tocou e dona Cida ligou para o celular da Sofia, chorando histericamente. Sofia, o seu Elias, ele se foi. Foi agora há pouco. Ele não resistiu. O mundo da Sofia parou. A dor da perda misturada com o peso do segredo era esmagadora. Seu Elias, seu avô, o homem que a tinha reconhecido e a tornado herdeira, tinha morrido. Ela pediu dispensa do trabalho, alegando uma emergência familiar, e correu para a mansão. Ao chegar lá, encontrou o Dr. Jaime, o advogado, no escritório principal, com uma expressão solene. Ele era um senhor grisalho, com óculos na ponta do nariz. Sofia, minha querida, sinto muito pela sua perda, ele disse com sinceridade. Seu avô era um homem extraordinário e ele me deixou instruções muito claras. O Dr. Jaime colocou uma pasta grossa sobre a mesa de mogno. Tudo será resolvido o mais rápido possível. O funeral será discreto, como ele pediu. E depois, faremos a leitura do testamento. Sofia estava emocionalmente esgotada, mas sabia que precisava ser forte. O funeral foi simples, com poucos presentes. Alguns executivos da empresa, a dona Cida, o Dr. Jaime e a Sofia, que estava ali apenas como cuidadora de seu Elias. Ela observou de longe como os executivos fingiam tristeza, cochichando sobre quem assumiria o controle do Grupo Montenegro. E claro, a doutora Roberta estava lá, vestida de preto, parecendo uma viúva rica, com uma expressão de quem já estava calculando a próxima jogada na hierarquia. Ela nem sequer notou a Sofia. 2 dias depois do enterro, o Dr. Jaime convocou todos para a leitura do testamento na própria mansão. A sala de estar estava cheia de gente tensa. A Roberta, que aparentemente achava que tinha direito a algo, alguns parentes distantes e os executivos de alto escalão. Sofia estava sentada em um canto, vestida discretamente, ainda de luto, parecendo a pessoa menos importante da sala. Ninguém dirigia a palavra a ela, exceto a dona Cida, que lhe deu a mão por um momento. O Dr. Jaime pigarreou e abriu a pasta. Como vocês sabem, Elias Montenegro era um homem que valorizava a família e o legado.
Ele não deixou esposa, e seu único filho, Pedro Henrique, já era falecido. Portanto, a herança segue o que está disposto neste documento, que foi atualizado e assinado pelo próprio Elias Montenegro há poucos dias. A tensão na sala era palpável. A Roberta estava com um sorriso de canto, esperando que o nome dela fosse citado em alguma quantia generosa por serviços prestados. O Dr. Jaime começou a ler as cláusulas de distribuição de bens e ações. Ele citou pequenas quantias para parentes distantes e uma aposentadoria vitalícia e generosa para Dona Cida e outros funcionários de longa data. Então, ele chegou ao ponto principal. E, finalmente, chegamos à parte mais importante, relativa à propriedade majoritária do Grupo Montenegro e de todos os bens pessoais e imóveis de Elias Montenegro. O Dr. Jaime tirou os óculos, olhou ao redor da sala e seus olhos pousaram diretamente em Sofia. Elias Montenegro nomeia sua única neta e herdeira universal, Sofia Montenegro, para receber 95% das ações do Grupo Montenegro, tornando-a a proprietária majoritária e CEO da empresa, com efeito imediato. O silêncio na sala foi tão profundo que dava para ouvir o ar-condicionado. Sofia sentiu todos os olhares perfurando-a. Os executivos pareciam ter engolido um tijolo. Os parentes distantes ficaram vermelhos de raiva. E a Roberta? Ah, a Roberta! Ela soltou uma risada estridente de descrença, pensando que era uma piada de mau gosto. O quê? Você está brincando, Dr. Jaime? Quem é essa garota? Ela é a faxineira, ela é a cuidadora. Isso é um erro! Roberta gritou, levantando-se da cadeira, apontando o dedo para Sofia. O Dr. Jaime, com a calma de um juiz, colocou os óculos de volta. Doutora Roberta, peço que mantenha a compostura. Não há erro. Elias Montenegro reconheceu formalmente a senhorita Sofia como sua neta legítima. E ela é, a partir deste momento, legalmente a sua chefe. Sofia, que estava pálida, sentiu uma força nova correr em suas veias. O medo estava dando lugar a algo mais poderoso, algo que ela nunca tinha sentido no escritório. Poder. Ela se levantou lentamente da cadeira, sentindo o peso da correntinha no pescoço. Ela olhou diretamente para Roberta, que estava lívida, com a maquiagem quase escorrendo de fúria e choque. O jogo tinha acabado de virar, e a Sofia ainda estava apenas começando a jogar. Ela tinha limpado o chão daquela empresa. Agora, ela era a dona. E ela tinha uma conta muito grande para acertar com a doutora Roberta. A humilhação tinha sido o preço que ela pagou para entrar. A vingança seria o troco que ela daria ao sair do anonimato. A nova fase da vida de Sofia Montenegro estava prestes a começar, e ela sabia que a primeira parada seria a sala da doutora Roberta, na Apex Tower. A faxineira estava prestes a limpar o quadro de funcionários. O Dr. Jaime a olhou, com um brilho nos olhos, como se dissesse: seu avô confiou em você. Vá em frente. Sofia respirou fundo, absorvendo o silêncio atordoado da sala, e se preparou para assumir o controle total de seu destino. O Grupo Montenegro estava nas mãos de quem realmente conhecia o valor do trabalho duro. E o terror estava apenas começando para a doutora Roberta. O plano era simples. Ela não revelaria imediatamente sua identidade na empresa. Queria sentir o terreno. Ela iria primeiro se inteirar dos documentos, das finanças e, principalmente, das práticas de gestão. Ela queria ter certeza de que a Roberta não era apenas arrogante, mas também incompetente ou corrupta. O Dr. Jaime explicou que a transição seria feita através de um conselho administrativo, onde Sofia, como proprietária majoritária, votaria e tomaria as decisões mais importantes. Ela não precisava aparecer fisicamente na empresa por enquanto para exercer seu poder. Mas a Sofia sabia que aparecer era inevitável. Ela precisava encarar a Roberta no mesmo palco onde foi humilhada. Na manhã seguinte, Sofia acordou na mansão, que agora era dela. Ela vestiu roupas novas, mais elegantes, mas ainda simples, e foi para o escritório com o Dr. Jaime para começar a entender o que era ser dona de um império. Eles passaram dias mergulhados em relatórios e balanços. A Sofia, que antes só via a sujeira física da empresa, agora via a sujeira financeira e moral. E ela descobriu algo chocante sobre a doutora Roberta. A Roberta não era apenas uma gerente cruel.
Ela estava envolvida em esquemas questionáveis de desvio de verba, aprovando contratos superfaturados com empresas de fachada. Ela estava roubando o Grupo Montenegro. O ódio que Sofia sentia pela humilhação se misturou com a raiva da injustiça e da desonestidade. A Roberta não merecia apenas ser demitida. Ela merecia ser exposta. O Dr. Jaime, ao ver as provas, ficou horrorizado. Sofia, isso é sério. Temos que agir rápido. Ela está desviando dinheiro para contas externas. Nós vamos agir, Dr. Jaime, Sofia disse, com uma frieza que ela não sabia que possuía. Mas eu quero fazer isso do meu jeito. Eu não quero que ela descubra que eu sou a proprietária antes da hora. Eu quero que ela seja pega em flagrante no momento de maior arrogância dela. O plano foi traçado. Sofia usaria o poder de sua nova posição para convocar uma reunião de emergência com todo o Conselho de Administração e a alta gerência, incluindo a doutora Roberta, para discutir irregularidades financeiras graves. O Dr. Jaime enviou o memorando oficial. A reunião seria no dia seguinte, na sala de reuniões principal da Apex Tower. A mesma sala onde Roberta tinha mandado Sofia esfregar o chão de joelhos. E Sofia teria que estar lá. Não como a CEO, mas como a faxineira. Ela precisava de um álibi, um motivo para estar na sala. Dr. Jaime, eu preciso que o senhor me arrume um uniforme de faxineira. Não o meu, um novo, e me inclua na lista de serviços gerais para limpar aquela sala amanhã de manhã, Sofia instruiu. O Dr. Jaime a olhou, confuso. Mas por que, Sofia? Você é a dona da empresa. Eu sei. Mas eu preciso que a Roberta me veja ali, limpando o chão, no momento em que ela achar que está no auge do poder. Eu quero que ela me humilhe uma última vez. E aí, eu vou mostrar a ela quem realmente manda. O Dr. Jaime, embora hesitante, concordou. Ele podia ver a determinação nos olhos. O dia da reunião chegou como um soco no estômago de São Paulo, nublado e pesado. Mas para Sofia, era o dia da virada. Ela acordou cedo, não no quartinho apertado de Santana, mas na suíte principal da mansão Montenegro, onde o sol entrava pelas janelas gigantescas, iluminando o pó que ela não precisava mais limpar. O contraste era brutal. Ela se olhou no espelho. A Sofia que estava ali tinha dormido melhor, comido melhor, e carregava um peso invisível de milhões de reais e de uma empresa inteira. Mas ela pegou o uniforme. O uniforme azul bebê que cheirava a água sanitária barata e a humilhação. Era um novo, que o Dr. Jaime tinha providenciado, mas a sensação era a mesma de vestir uma camisa de força. Você tem certeza disso, Sofia? Perguntou o Dr. Jaime, tomando um café na cozinha espaçosa enquanto ela ajustava a touca. Ele parecia um pai preocupado e estava visivelmente desconfortável com o plano dela. Absoluta, Dr. Jaime. Eu preciso que ela me veja como a Sofia invisível, a que ela pode pisar. É o único jeito de garantir que ela caia na armadilha. Ela respondeu, a voz calma, mas com um fogo nos olhos. E lá foi ela. Não no carro blindado que agora pertencia a ela, mas de volta ao metrô e ao ônibus, para sentir de novo o cheiro e o barulho da rotina que ela estava prestes a explodir. Chegando na Apex Tower, o porteiro mal olhou para ela. Ela passou pelo crachá, sentindo a familiaridade do desprezo. Ela era, de novo, a S. Montenegro, Serviços Gerais. Não a S. Montenegro, CEO. A sala de reuniões principal, onde a reunião estava marcada para as 10 da manhã, era um templo de vidro e mármore polido, no último andar. A vista de São Paulo era de tirar o fôlego, mas Sofia só via o mármore que ela tinha que esfregar. Ela chegou antes de todo mundo, como era de praxe. O Dr. Jaime já estava lá, fingindo revisar papéis, mas, na verdade, esperando o momento certo. Sofia começou a limpar as janelas, a passar o pano nas mesas de mogno, a organizar as cadeiras de couro. Ela fazia tudo com a precisão de quem conhecia cada canto daquele lugar, mas com a lentidão calculada de quem estava esperando o bote. Aos poucos, os executivos começaram a chegar. Homens e mulheres de terno, cheios de si, com pastas caras e cheiro de perfume importado.
Eles a ignoravam solenemente. Ela era parte do mobiliário. A doutora Roberta foi a última a entrar, como sempre. Ela estava deslumbrante, de blazer branco e salto agulha, exalando poder e um nervosismo sutil. Ela sabia que a reunião era sobre as finanças, e ela estava com medo de ser descoberta. Roberta viu Sofia limpando um canto da sala e não hesitou. Você aí? Já terminou essa área? Roberta perguntou, a voz alta e cortante, sem nem mesmo olhar para a faxineira. Quase, doutora. Sofia respondeu abaixando a cabeça. Quase não é o suficiente. Nós temos pessoas importantes chegando para decidir o futuro desta empresa. Eu não quero cheiro de produto de limpeza fedido aqui. E tire esse balde nojento daqui. Ninguém quer ver sua água suja. Sofia obedeceu, lentamente. Ela estava absorvendo cada palavra, cada tom de voz. Era a última dose de veneno que ela precisava para ter certeza de que estava fazendo a coisa certa. A reunião começou. O Dr. Jaime, agindo como o advogado sênior da família Montenegro, abriu o encontro, falando sobre a transição da liderança após o falecimento de Elias. A tensão era palpável. Sofia estava estrategicamente posicionada no canto mais distante da mesa principal, fingindo limpar as rodapés com um pano. Ela ouvia tudo. O Dr. Jaime começou a falar sobre o propósito real da reunião. Senhores, antes de apresentarmos a nova estrutura de liderança, precisamos abordar as irregularidades que encontramos nos balanços dos últimos 6 meses, especificamente nos contratos de fornecedores administrados pela gerência executiva. O rosto da Roberta perdeu a cor. O nervosismo dela se transformou em pânico. Irregularidades? Dr. Jaime, eu não sei do que o senhor está falando. Meus contratos são todos transparentes. Roberta tentou se defender, a voz ligeiramente trêmula. Não é o que os relatórios indicam, doutora. Temos provas de superfaturamento em pelo menos 3 contratos cruciais, totalizando um desvio considerável. O Dr. Jaime rebateu, com a frieza de um promotor. Roberta estava encurralada. Ela precisava desviar o foco, projetar sua frustração em alguém mais fraco. E quem estava mais fraco e mais visível na sala? Sofia. Ela olhou para Sofia, que estava ajoelhada no chão, e viu a oportunidade de reafirmar seu poder, mesmo que estivesse desmoronando. Olhe só para isso! Dr. Jaime, olhe para a falta de profissionalismo. Eu estou falando de milhões de reais e essa garota está esfregando o chão bem no meio da nossa reunião. Isso é um absurdo. É uma falta de respeito com o conselho. Roberta explodiu, gesticulando dramaticamente. Todos na sala olharam para Sofia. A humilhação que ela tanto esperava finalmente chegou. Você não tem cérebro, garota. Sai daqui. Agora. Você não está vendo que estamos em uma reunião de alto nível? Eu não pago seu salário para você ficar nos incomodando com seu fedor de produto barato. Roberta gritou, batendo na mesa. Sofia sentiu o calor subir ao rosto, mas desta vez não era vergonha. Era a raiva controlada, o gatilho que ela precisava. Ela tinha planejado este momento. Ela se levantou lentamente, ainda segurando o pano sujo na mão. O silêncio na sala era total. Com licença, doutora Roberta, Sofia disse, a voz baixa. Com licença o quê? Eu mandei você sair. Vá limpar o banheiro do térreo. É o lugar onde você pertence. Roberta disparou, com um sorriso cruel de quem acabava de vencer uma batalha pequena, mas necessária para o ego. Sofia deu um passo à frente, largando o pano no chão de mármore com um plof seco. Ela não estava mais olhando para os pés. Ela estava olhando diretamente nos olhos azuis e frios de Roberta. Eu lamento, doutora Roberta, mas eu não vou sair daqui, Sofia declarou, a voz pela primeira vez firme, alta e clara. A sala inteira prendeu a respiração. A faxineira estava confrontando a gerente executiva. Roberta piscou, chocada com a audácia. Como é que é? Você está me respondendo? Eu vou garantir que você seja demitida por insubordinação hoje mesmo. Você não sabe quem eu sou. Sofia sorriu, um sorriso pequeno, amargo, mas carregado de poder. Eu sei exatamente quem você é, doutora Roberta, e, infelizmente para você, eu também sei exatamente quem eu sou, Sofia disse, levantando a mão e tocando a correntinha de ouro simples em seu pescoço.
O Dr. Jaime, sentindo que era o momento, tossiu e interveio. Senhores, peço a atenção de todos. Antes de prosseguirmos com a pauta, preciso apresentar a proprietária majoritária e a nova CEO do Grupo Montenegro. Ela estava entre nós. Roberta olhou para a porta, esperando que algum figurão de terno entrasse. O Dr. Jaime, em vez disso, virou-se para Sofia, fez um gesto formal e disse: Senhorita Sofia Montenegro, por favor, prossiga. A sala explodiu em murmúrios confusos. Roberta estava boquiaberta, com a boca aberta em um ó perfeito de incredulidade. Sofia tirou a touca de faxineira, soltando o cabelo que ela mantinha preso durante o trabalho. Ela olhou para Roberta, que tentava assimilar o nome. Montenegro? Impossível! De onde você tirou esse sobrenome, garota? Roberta cuspiu, ainda na negação. Sofia deu mais um passo, parando a 2 metros da mesa de reunião, bem na frente da Roberta. É o sobrenome da minha família, doutora. Elias Montenegro era o meu avô, ela disse. E a força na sua voz era a de quem estava assinando um cheque de bilhões. Não, isso é uma piada. O Elias não tinha família. Isso é um golpe. Ela é a faxineira. Ela estava limpando o chão aqui agora mesmo. Roberta gritou, histérica, olhando para os outros executivos em busca de apoio. Mas eles estavam mudados em estátuas de choque. Sofia, fria como o mármore que ela acabara de limpar, levantou a manga do uniforme azul bebê, expondo o ombro esquerdo. O meu avô me reconheceu por esta marca, doutora Roberta. A marca da família Montenegro, ela explicou, apontando para a mancha de nascença em forma de lua crescente. E por esta correntinha, ele corrigiu o testamento antes de morrer, garantindo que eu recebesse o que era meu por direito. O impacto da revelação foi físico. Os executivos se remexiam nas cadeiras. A faxineira que eles ignoravam, a quem davam ordens estúpidas, era a dona de tudo. Roberta cambaleou para trás, apoiando-se na cadeira. Seus olhos, antes cheios de desprezo, agora estavam cheios de terror. Ela finalmente entendeu a magnitude do erro dela. Sofia tirou o uniforme azul que ela usava sobre uma roupa social simples, mas elegante. O gesto foi simbólico. A faxineira tinha morrido. Agora, doutora Roberta, vamos voltar ao que interessa. A pauta da reunião, Sofia disse, assumindo o controle da mesa, como se tivesse feito isso a vida inteira. Ela gesticulou para o Dr. Jaime, que prontamente colocou um projetor em funcionamento, exibindo os documentos que provavam o esquema de corrupção de Roberta. Como proprietária majoritária e CEO do Grupo Montenegro, minha primeira decisão é limpar a casa. E não estou falando de passar o pano no chão, estou falando de ética e honestidade, Sofia declarou, olhando para Roberta com uma intensidade que a fez encolher. Doutora Roberta, a senhora usou sua posição para desviar fundos da empresa por meio de contratos fraudulentos. Temos provas concretas aqui. O que a senhora tem a dizer em sua defesa? Roberta tentou falar, mas apenas sons estrangulados saíram de sua garganta. Eu... Não precisa se esforçar, doutora. O Grupo Montenegro não tolera desonestidade. E, mais importante, não tolera a forma como a senhora trata os funcionários que constroem esta empresa com suor e trabalho duro. Sofia continuou, a voz ficando mais dura. A senhora me humilhou publicamente. Me mandou esfregar o chão de joelhos, zombou do meu salário e do meu esforço, tudo isso enquanto roubava a empresa. A senhora não é apenas incompetente, é criminosa. Os outros executivos olhavam para Roberta com nojo, percebendo que ela não só havia roubado a empresa, mas havia arriscado o emprego de todos eles com sua ganância. Portanto, doutora Roberta, Sofia disse, pegando um envelope que estava sobre a mesa, a senhora está demitida, com efeito imediato, por justa causa. O Dr. Jaime já notificou as autoridades competentes. A polícia está a caminho para acompanhá-la para fora deste prédio. E a senhora será processada por desvio de fundos. Roberta soltou um grito agudo, um som de animal ferido. Você não pode fazer isso. Você é só uma faxineira. Sofia sorriu de novo. Aquele sorriso não era mais apagado, era um sorriso de aço. Eu fui a faxineira que limpou a sujeira que você fez. Agora eu sou a CEO que vai limpar a sujeira moral que você deixou. E se me der licença, eu tenho muito trabalho a fazer.
Eu não tenho tempo para ficar de conversa fiada com ex-funcionárias. A humilhação era completa. Roberta, a rainha da Apex Tower, a mulher que vivia para pisar nos outros, estava sendo desmascarada e demitida pela pessoa que ela tinha tratado como lixo. O Dr. Jaime fez um sinal discreto, e 2 seguranças que estavam discretamente posicionados perto da porta entraram na sala. Eles se aproximaram de Roberta. Vamos acompanhá-la até a saída, doutora. Um dos seguranças disse educadamente, mas com firmeza. Roberta tentou argumentar, espernear, mas não tinha mais voz nem poder. Ela estava desmantelada. Ela olhou para Sofia com um ódio puro e desesperado. Você vai se arrepender disso, garota. Ela sibilou. Não, Roberta. Eu só me arrependo de não ter feito isso antes. Sofia respondeu, sem desviar o olhar. Enquanto os seguranças a escoltavam para fora, Roberta tropeçou no pano sujo que Sofia tinha jogado no chão. Foi a última e mais patética cena da sua arrogância. Quando a porta se fechou, a sala de reuniões mergulhou em um silêncio pesado. Todos olhavam para Sofia, esperando a próxima ordem. O choque tinha dado lugar a um respeito gelado. Sofia se sentou na cabeceira da mesa, no lugar que pertencia ao seu avô, Elias Montenegro. Ela respirou fundo. O cheiro de produto de limpeza ainda estava no ar, mas agora se misturava com o cheiro de poder. Senhores, Sofia começou, olhando para o conselho. Eu sei que a transição é inesperada, mas o Grupo Montenegro foi construído sobre trabalho duro e honestidade. Eu sou a prova viva de que quem trabalha na base merece tanto respeito quanto quem trabalha no topo. Quem concorda com essa visão, fica. Quem não concorda, pode se juntar à doutora Roberta na saída. Ninguém se moveu. O medo de perder o emprego era maior do que o preconceito. Ótimo. Dr. Jaime, vamos prosseguir com a análise dos prejuízos. E eu quero um relatório completo sobre as condições de trabalho e os salários da equipe de serviços gerais. Isso será minha prioridade número 1. Eu quero que a minha empresa seja um lugar decente para trabalhar. A faxineira tinha se tornado a CEO, e ela estava pronta para fazer a maior limpeza que o Grupo Montenegro já tinha visto. A história de Sofia Montenegro estava apenas começando, mas a vingança já tinha sido servida, fria e no mármore polido da Faria Lima. Ela olhou para o Dr. Jaime, que acenou com a cabeça, orgulhoso. Seu Elias estaria muito orgulhoso, minha querida. Ele sussurrou. Eu sei, Sofia respondeu. Agora, vamos trabalhar. Eu não sou mais a garota que pode ter a cabeça nas nuvens. E assim, a nova era do Grupo Montenegro começou. Sofia, a CEO que conhecia o preço de um esfregão e o cheiro da humilhação, estava no comando. Ela passou o resto do dia na Apex Tower, mas agora ninguém a ignorava. Todos a tratavam com uma deferência exagerada. Ela, no entanto, fazia questão de ser acessível. Sua primeira ação imediata foi pedir para a dona Cida ser contratada como sua assistente pessoal na mansão, com um salário digno, garantindo que ela tivesse uma aposentadoria tranquila. Ela também pediu para o setor de RH localizar e promover a pessoa mais antiga e dedicada da equipe de serviços gerais, dando a ela um aumento substancial e a chefia do setor. Enquanto caminhava pelos corredores, ela viu os olhares dos antigos colegas de limpeza. Eles a viam com admiração, mas também com confusão. Eles ainda não sabiam a história completa. Sofia sabia que precisava falar com eles. A verdade, a história de como a faxineira se tornou a dona, precisava ser contada para quem mais importava, os invisíveis. No final da tarde, antes de ir embora, ela pediu que todos os funcionários de serviços gerais se reunissem na área de descanso do térreo, o lugar que ela conhecia tão bem. Eles se reuniram, cerca de 20 pessoas, todos uniformizados, cansados, mas curiosos. Sofia desceu até lá, acompanhada apenas pelo Dr. Jaime. Ela não estava de terno, mas com uma roupa casual de quem estava saindo de um dia longo de trabalho. Ela parou na frente deles e respirou fundo, lembrando-se de cada hora de suor derramado naquele chão. Boa noite a todos, ela começou. Eu sei que vocês me conhecem. Eu sou a Sofia. Ou pelo menos, eu era a Sofia que trabalhava aqui com vocês até ontem.
Os rostos dos colegas estavam tensos. Eles achavam que ela estava ali para se despedir. Eu não estou aqui para me despedir. Eu estou aqui para lhes contar uma história e para lhes dizer que, a partir de hoje, as coisas vão mudar neste grupo Montenegro. Ela continuou. Ela contou a história do seu Elias, de como ele a encontrou, da mancha, da correntinha e da herança. E claro, ela contou o que aconteceu naquela manhã com a doutora Roberta. O silêncio era interrompido por alguns murmúrios de choque e, em seguida, por aplausos tímidos que logo se tornaram efusivos. Eles não podiam acreditar que a garota que esfregava o chão era a nova chefe. Eu passei pela humilhação que vocês passam todos os dias. Eu sei o que é ser invisível, e eu juro para vocês, isso acabou. Sofia disse, com a voz embargada pela emoção. O Grupo Montenegro será uma empresa onde o respeito é obrigatório. Os salários de vocês serão reajustados. Os benefícios serão melhorados. E quem os tratar com desrespeito, de qualquer nível hierárquico, será demitido, sem aviso, porque vocês são o coração desta empresa. Lágrimas escorriam pelos rostos de alguns dos faxineiros e faxineiras. Eles tinham passado a vida sendo tratados como números, e agora, a dona da empresa estava ali, no térreo, dizendo que eles importavam. Sofia percebeu que a verdadeira vingança não era a demissão de Roberta, mas a justiça que ela poderia trazer para dezenas, talvez centenas de pessoas. Ela passou a mão no ombro, sentindo a mancha de nascença, o símbolo do seu destino. A Sofia faxineira estava finalmente livre. A Sofia CEO tinha um império para reconstruir, tijolo por tijolo, a partir da base. Naquela noite, voltando para a mansão, ela não sentiu o peso do cansaço, mas o peso da responsabilidade. Ela tinha limpado o chão, e agora ela limparia o Grupo Montenegro. E a próxima fase seria a mais difícil de todas. Provar para o mundo dos negócios que uma ex-faxineira pode ser a líder mais justa e competente que a Faria Lima já viu. Ela sabia que a Roberta era apenas o começo. Havia muitos Robertas no mundo corporativo. E Sofia Montenegro estava pronta para enfrentá-los. A vingança estava completa, mas a missão de honrar seu Elias e sua própria história estava apenas no primeiro capítulo. O Grupo Montenegro estava sob nova direção, e o cheiro de mudança era mais forte que qualquer desinfetante. E todo mundo na Apex Tower, de agora em diante, olharia 2 vezes para quem estava segurando o esfregão. Afinal, nunca se sabe quem é o neto do dono. Sofia tinha cumprido a promessa. Agora, ela tinha que provar que merecia o trono. E ela faria isso com a mesma garra que usava para esfregar o mármore. A história continuaria, não mais focada na humilhação, mas na ascensão. E isso, meus amigos, é uma história que vale a pena ouvir. O que aconteceu naquela reunião de serviços gerais, gente, não ficou só no térreo da Apex Tower. A notícia correu pela empresa mais rápido que fofoca de elevador. A faxineira, a Sofia, que todo mundo ignorava, era a dona, e ela não estava ali para brincadeira. Depois de contar a história e prometer a revolução, a Sofia sentiu um alívio imenso. O peso do segredo, da humilhação, tinha desaparecido. Agora, ela podia ser quem ela era, a neta de Elias Montenegro, e a CEO que faria a justiça que o avô tanto desejava. O dia seguinte foi o primeiro dia da nova era do Grupo Montenegro. Sofia chegou à Apex Tower, desta vez não no metrô lotado, mas no carro que o Dr. Jaime insistiu que ela usasse. Ela não sentou na cadeira de couro da presidência imediatamente. Ela passou a manhã inteira reunida com o RH, o financeiro e, principalmente, com o Dr. Jaime. Ela tinha uma lista de prioridades, e no topo estava a equipe de limpeza. Eu quero que o salário base de todos os funcionários de serviços gerais seja imediatamente reajustado em 50%. Ela ordenou, sem pestanejar. O diretor de RH, um homem engravatado que parecia ter levado um choque, tentou argumentar. Senhorita Montenegro, isso é um impacto orçamentário considerável. Sofia o encarou com a mesma frieza que usou para demitir Roberta. Eu sei o quanto custa o trabalho deles, porque eu fiz esse trabalho. E eu sei que o Grupo Montenegro gastava milhões com contratos superfaturados que beneficiavam a doutora Roberta. Agora,
Esse dinheiro vai para quem realmente trabalha. Não há discussão. Façam acontecer. E aconteceu. Em menos de uma semana, os salários foram reajustados. O clima no térreo da Apex Tower mudou da água para o vinho. As pessoas não andavam mais cabisbaixas. Elas sorriam, falavam sobre o futuro e tinham um brilho de esperança nos olhos. Sofia cumpriu a promessa de seu Elias e cuidou da Dona Cida, a governanta. Ela a levou para o escritório, não como faxineira, mas como sua assistente pessoal, cuidando da agenda dela e da organização da mansão. Dona Cida, que tinha passado a vida servindo, agora tinha uma vida confortável e respeitosa. A Sofia, porém, não se deixou levar pelo luxo. Ela morava na mansão, claro, mas passava a maior parte do tempo na empresa, aprendendo. Ela era uma esponja, absorvendo cada detalhe sobre finanças, logística e gestão. O que ela não tinha em diploma de Harvard, ela tinha em instinto e experiência de vida. Ela se lembrava da lição do avô. Uma empresa é como um corpo, Sofia. Se o coração não estiver bem, o cérebro não funciona. E ela focou no coração. Ela criou um programa de reconhecimento e respeito, onde qualquer funcionário, de qualquer nível, que fosse pego humilhando ou desrespeitando um colega de trabalho, seria sumariamente demitido. O RH teve trabalho, mas a mensagem foi clara. A era da arrogância tinha acabado. Claro, a história de Sofia e Roberta virou lenda urbana na Faria Lima. As pessoas cochichavam nos cafés sobre a faxineira que virou CEO e demitiu a megera. A Roberta, aliás, não teve um final feliz. As provas de desvio eram irrefutáveis, e ela acabou respondendo a processos judiciais e perdendo tudo o que tinha. A vida deu o troco, e foi um troco bem dado. A Sofia, no entanto, não guardava ressentimento. A demissão de Roberta foi necessária, mas não era o objetivo final. O objetivo era construir algo melhor. 6 meses se passaram, e o Grupo Montenegro estava irreconhecível. Não só financeiramente, onde Sofia e o Dr. Jaime, que se tornou seu mentor e conselheiro vitalício, conseguiram estancar os vazamentos de corrupção e otimizar os lucros, mas principalmente no ambiente de trabalho. Um dia, a Sofia estava na sua sala, no último andar, olhando a vista panorâmica de São Paulo. Ela usava um terninho cinza elegante e a correntinha do pingente de sol brilhava no seu pescoço. Ela não era mais a garota assustada. Ela era a líder. O telefone tocou, e era a voz alegre de Maria, a faxineira mais antiga que Sofia tinha promovido a chefe de serviços gerais. Doutora Sofia, desculpa incomodar, mas a senhora precisa vir aqui no térreo, Maria disse rindo. Sofia desceu. Ela chegou ao térreo e encontrou a Maria e o resto da equipe de limpeza reunidos. Eles tinham um presente para ela. Era uma placa de acrílico, simples, mas linda. O que é isso, gente? Sofia perguntou emocionada. Maria entregou a placa. Nela estava gravada uma frase. O chão que limpa a sujeira do mundo merece ser pisado com respeito. Foi a senhora que nos ensinou isso, Sofia, disse Maria com lágrimas nos olhos. A senhora nos deu dignidade. A senhora nos viu. Sofia abraçou a todos. Aquele momento valeu mais do que todos os milhões de reais que ela herdou. A verdadeira riqueza, ela percebeu, estava em como você faz as pessoas se sentirem. No final do dia, Sofia visitou o túmulo de Elias Montenegro. O cemitério era tranquilo e o sol se punha sobre São Paulo. Ela se ajoelhou, não para esfregar o chão, mas para conversar com o avô que ela mal conheceu, mas que mudou sua vida para sempre. Oi, seu Elias, eu demiti a Roberta, ela sussurrou sorrindo. E eu estou cuidando da Dona Cida e do grupo. É difícil, mas eu estou aprendendo. E eu não deixei o dinheiro me mudar. Eu continuo sendo a Sofia que o senhor reconheceu pela mancha no ombro. Ela tocou a correntinha. Obrigada. Por tudo. Por me dar não só uma empresa, mas a chance de fazer a coisa certa. Ela se levantou. A Sofia não era mais a invisível. Ela era a fundadora de uma nova cultura, a CEO que provou que o respeito e a competência podem vir de qualquer lugar. A Faria Lima continuava sendo o centro do poder,
Mas agora, quando um executivo andava por ali, ele olhava para o funcionário de serviços gerais com um respeito que nunca existiu. Porque, afinal, a história de Sofia Montenegro estava ali para lembrar a todos: o poder pode estar escondido debaixo de um uniforme azul bebê. E essa, meus amigos, é a história de como a faxineira que foi humilhada no mármore polido se tornou a chefe que limpou a sujeira moral de um império. E tudo começou com uma mancha de nascença e uma correntinha. A vida, às vezes, só precisa de um bom esfregão para brilhar de novo.